Nesse vídeo eu vou contar pra vocês várias histórias e relatos de lendas brasileiras bizarras, então vambora. Esse vídeo aqui é pra aquelas pessoas que dizem que assistem meus vídeos quando estão limpando a casa, deixando de barulho de fundo, ou quando estão sozinhas no trabalho à noite, ou até que assistem antes de dormir. Então eu aconselharia vocês a pegarem um fone e apenas curtirem o vídeo. Então vambora, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, de hypar aí também, de compartilhar o vídeo e dar uma olhada no comentário fixado que tem alguns links aí, beleza? Então curtam o vídeo. O Iripuru é o cantor da floresta amazônica. É um pássaro que tem um canto tão lindo, tão melodioso, que os outros pássaros ficam quietos e silenciosos e param somente para ficar ouvindo ele. Esse pássaro tem a cor verde-oliva e a cauda avermelhada. Quando ele começa a cantar, toda a mata fica silenciosa e para ouvir o canto maravilhoso dele. Por isso, os sertanejos acham que esse pássaro é um ser sobrenatural. Aliás, o nome dele quer dizer pássaro que não é pássaro. Depois de morto, o seu corpo é considerado um talismã que dá felicidade para quem possui ele. Segundo dizem, no sul do Brasil havia uma tribo de índios cujo cacique era amado por duas moças muito bonitas. Não sabendo qual escolher, o jovem cacique prometeu casar-se com aquela que tivesse a melhor pontaria. Como a prova foi aceita, as duas índias atiraram as flechas, mas só uma acertou o alvo. Essa se casou com o chefe da tribo. A outra, chamada Uribite, chorou tanto que as suas lágrimas formaram uma fonte e um córrego. Ela pediu a Tupã que a transformasse em um passarinho para poder visitar o cacique sem ser reconhecida. Tupã fez a sua vontade, mas verificando que o cacique amava sua esposa, Uribite resolveu abandonar aquele lugar. Ela voou para o norte do Brasil, indo parar nas matas da Amazônia. Para consolá-la, Tupã deu-lhe um canto melodioso, por isso ela vive a cantar para esquecer as suas mágoas. E os outros pássaros, quando encontram o Irapuru, ficam calados para ouvir as notas maravilhosas. Um poeta brasileiro até exprimiu sua admiração pelo canto do Irapuru nesses versos. O que é mais fenômeno que me espanta é ainda existir um pássaro no mundo que fique a escutar quando o outro canta. No princípio não havia noite, só existia o dia e a noite estava guardada no fundo das águas. Aconteceu, porém, que a filha do Cobra Grande se casou e disse para o marido que estava com vontade de ver a noite. Só que o marido disse que não tinha noite coisa nenhuma, havia apenas o dia para eles verem. Entretanto, ela disse que a noite existia assim, que o pai dela guardava no fundo do rio e mandou os criados para buscá-la. Os criados embarcaram numa canoa e partiram em busca da noite. Chegando à casa de Cobra Grande, transmitiram-lhe o pedido da filha. Receberam então um coco de Tucumã com o seguinte aviso, que se eles derrubassem aquele coco ou alguma coisa acontecesse e ele abrisse, basicamente o escuro tomaria conta das coisas e todas as coisas se perderiam. No meio do caminho, os criados começaram a ouvir dentro do coco um barulho muito estranho. Era o ruído de sapos e grilos que cantavam durante a noite. Mas os criados não sabiam disso e, cheios de curiosidade, abriram o coco de Tucumã e nesse momento tudo escureceu. A moça, em sua casa, disse para o próprio marido que os criados acabaram soltando a noite e agora eles não teriam mais dia e todas as coisas se perderiam. Então todas as coisas que estavam na floresta se transformaram em animais e pássaros. E as coisas que estavam espalhadas pelo rio se transformaram em peixes e patos. O marido da filha de Cobra Grande ficou extremamente espantado e perguntou o que eles deveriam fazer para salvar o dia. A moça arrancou então, de dentro dos seus cabelos, um fio e disse para o seu marido não ficar com medo, porque com esse fio ela separaria o dia da noite. Ela pediu então para que ele fechasse os olhos e depois de um tempo falou então que tudo estava pronto e que poderia abrir os olhos. Então o seu marido viu a madrugada que já estava chegando, os pássaros já estavam cantando, alegres, anunciando o sol. Mas quando os criados voltaram, a filha de Cobra Grande ficou extremamente furiosa e os transformou em macacos como castigo pela sua infidelidade. E assim nasceu a noite. Para os indígenas da Amazônia, o Auiara é o deus dos rios e o protetor dos peixes. Ele se apresenta na forma de um boto. Quando descobre uma índia jovem e bonita, transforma-se logo num belo rapaz e procura dela se aproximar. Para isso, entoa lindas canções. As índias não resistem ao seu canto maravilhoso e acompanham o boto, que as arrasta para o fundo dos rios. Nas noites de luar, os botos se reúnem à margem dos igarapés para cantarem e dançarem. Dizem que uma formosa índia casara-se com um guerreiro desconhecido e dele tiveram um filho. Um dia notou que o seu marido tinha uma cauda de peixe que estava escondida sob a tanga de penas. Ela ficou curiosa e perguntou para ele por que ele usa uma coisa tão feia. O seu marido não demorou e respondeu de forma um tanto irritado que aquilo era o que faltava para as pessoas que se afogavam. Ele pulou nas águas e nunca mais voltou. A índia ficou desesperada, passava dias e noites à beira do rio chorando e lamentando pela sua triste sorte. Levava sempre nas suas costas o seu pequeno filho. Houve um dia em que as suas
lágrimas foram tão abundantes que encheram o rio e fizeram ele transbordar. As águas cresceram, cresceram e cresceram e arrastaram consigo a Índia e o filho. Na manhã seguinte, os índios que pescavam viram com espanto um boto empurrando para a margem do rio 2 corpos. Era o guerreiro desconhecido que devolvia à tribo os cadáveres de sua esposa e de seu filho. Desde esse dia, os botos adquiriram o costume de empurrar para as margens dos rios e garapés os cadáveres de pessoas que morreram afogadas. O indígena navegava numa canoa em direção contrária à corrente de um rio. De repente, ele percebeu com espanto um ruído cada vez mais forte da cascata que tinha ficado muito para trás. Parecia que, em lugar de avançar, ele recuava para o abismo. Ele remou com mais força, mas quanto mais remava, mais intenso se tornava o ruído da cachoeira. Apavorado com o que acontecia, ele implorou a um pássaro que voava sobre sua cabeça que emprestasse suas asas para ele para que ele pudesse chegar até a tribo dele. Assim que o índio falou, o pássaro mergulhou nas águas do rio e desapareceu. Imediatamente o ruído da cascata foi diminuindo até desaparecer de tudo. O indígena pôde então fazer a sua canoa deslizar rapidamente sobre o rio. Chegando à taba, ele foi recebido com grande alegria pelos seus companheiros. Ele saíra de casa havia muitos dias e todos já consideravam ele como perdido ou morto. Com a felicidade pelo seu regresso, houve uma noite de grande festa na tribo. E durante as danças chamou a atenção dele a presença ali no local de um guerreiro desconhecido que cortejava sua noiva. Era um índio alto, belo e forte, tendo ao pescoço muitos colares feitos com dentes de animais abatidos e de inimigos mortos de guerra. Seu corpo estava coberto de penas lindas e raras, e na sua cabeça tinha 2 lindas asas que lembravam muito o pássaro que tinha ajudado ele. Ficou este com inveja da beleza do guerreiro desconhecido. Além disso, encheu-se de ciúmes diante das intenções que o jovem acabava apresentando à sua noiva. Como ele não conseguiu controlar a sua raiva, ele se aproximou do casal e com muita raiva arrancou a sua esposa de perto do jovem guerreiro. Esse não repeliu o insulto, então todos os índios da tribo o expulsaram da festa por ser um covarde. O guerreiro de asas de pássaro afastou-se em silêncio, mas de cabeça erguida. Ao chegar à beira do rio, atirou-se na água. Pensando que ele queria fugir, os outros indígenas pularam nas águas e também foram atrás do rapaz. Nesse momento, um estrondo de uma cascata ecoou no espaço e um grande pássaro surgiu no ar. Então a noite desceu sobre a terra. Os índios foram dominados por um pavor que nunca tinham sentido e todos foram envolvidos e arrastados pelas águas furiosas do rio. A sulha é um peixe muito feio, é chata, torta, com a cara de banda e olhos vesgos. Dizem, porém, que a sulha nem sempre foi assim. Houve um tempo que era um peixe bonito, corpo gracioso, com a cara e os olhos em seu lugar certo. Ficou assim deformada por culpa dela mesma, pelo mau costume de fazer caretas e arremedar toda a gente. Contam que na época em que Jesus Cristo ainda estava no mundo, Nossa Senhora gostava de passear pela praia. Num desses passeios viu um peixe à beira d'água, era a sulha. Então a Virgem Maria perguntou docemente se aquele peixe poderia dizer para ela se a maré estava enchendo ou vazando. Então a malcriada da sulha, em um lugar de responder com delicadeza, a Mãe de Deus, torceu a boca, revirou os olhos e arremedou a Nossa Senhora. Por isso acabou sendo castigada, ficou para sempre de cara torta e de olhos revirados, se tornando esse peixe esquisito. Quando bate a meia-noite, o velho engenho em ruínas, há muito tempo abandonado, começa a se agitar. Do seu interior surgem vultos fantásticos. O primeiro apareceram o senhor de engenho de chapéu e de abas largas, botas com esporas e o chicote na mão que grita sempre: "Vamos! É hora de serviço, comecem a trabalhar." Então tudo se movimenta. As velhas almanjarras se opõem a rodar, e os moleques empoleirados no alto das máquinas berram açoitando as bestas que puxam as rodas. Apesar de azeitadas, as engrenagens do engenho rangem sem cessar, e as canas esmagadas entre os cilindros das moendas estalam fazendo um barulho de craque. Os escravos trabalham sem descanso, com o suor escorrendo pelas suas costas nuas. O tombador de canas faz o seu serviço entoando uma cantiga alegre. O carregador de bagaços passa e a cada instante levanta nos braços feixes alvos de canas espremidas. E o caldo verde espumoso escorre aos borbotões pelas bicas. Parece uma cascata de esmeralda líquida. Os escravos alimentam incessantemente as bocas rubras das fornalhas. O fogo crepita debaixo das caldeiras que gemem e chiam como se fossem vivas. A fumaça sobe pela chaminé, as tachas fervem e o cheiro gostoso de mel cozido invade todo o engenho.
De fora vem aquele barulho dos carros de bois, trazendo as canas para o engenho. Cambiteiros instalam chicotes, tangendo os burros também carregados de canas. Moleques de olhos vivos e movimentos ágeis pulam na frente dos animais. Tudo palpita dentro e em redor do velho engenho, que trabalha sem cessar. Mas quando os galos começam a cantar, o ruído das máquinas e o clamor das vozes começa a diminuir. Pouco a pouco as luzes se apagam, os movimentos vão se tornando mais lentos e os rumores perdem a intensidade. Os homens e os animais vão ficando sem vida e sem cura e se transformam em sombras cada vez mais fracas. E quando clareia o dia, o velho engenho volta a ser um montão de ruínas, abandonado e silencioso. Caipora, ou Caapora, é o gênio protetor dos animais da floresta. O seu poder não se estende aos animais de pena. Limita-se aos bichos de couro e chifres, os porcos, veados, cotias, pacas, tatus e tamanduás. No norte e no nordeste, o gênio é do sexo feminino e aparece sob a forma de uma índia pequena e forte, doida por fumo e aguardente. Em outras regiões do Brasil, ele seria um caboclo baixo e reforçado, coberto de pelos, que surge montado num porco do mato ou caititu. O caipora, ou Caapora, toma ainda outras formas. A sua missão, porém, sempre a mesma: proteger a caça da sanha dos caçadores malvados, que mata os animais com crueldade ou persegue fêmeas com filhotes, é logo castigado pela caipora. Nas sextas-feiras, mesmo com luar, é proibido a caça. Nos dias santos e domingos também não se pode caçar. Quando os homens infringem as leis da caipora, ela espanta a caça, surra os cachorros, faz barulho infernal e persegue furiosamente os caçadores, que largam as armas e fogem espavoridos, pois os que respeitam a caipora e levam-lhe fumo e aguardente podem caçar à vontade. Não devem, porém, atirar em animal com filhote, em bicho isolado ou no último do bando. Os caçadores que não entrem em combinação com a caipora nada conseguem, perdem o seu tempo e o seu chumbo, pois os animais que caem varados pelas balas, mesmo os mortos, se levantam ressuscitados, ao contato do focinho do porco no qual se acha montada a caipora. Para alguns sertanejos, a caipora é a alma de um índio bravo que morreu. Contam-se muitas histórias a respeito do poder mágico da caipora. Por exemplo, segundo Câmara Cascudo, depois de uma caçada feliz no município de Augusto Severo, no Rio Grande do Norte, acamparam alguns caçadores, bem de noite, para arranjar um jantar. Entre as suas peças escolhidas, prepararam um tatu que se come assado no próprio casco. Puseram o tatu, seus intestinos, tudo atravessado no vareto da espingarda, em cima do fogo, e cada um contava e ouvia episódios do dia. De repente, montado em uma queixada, passou pelo meio dos homens a caipora. Na mesma velocidade em que a caipora apareceu, os homens começaram a ir embora, saíram correndo, e o tatu, que estava já assado e sem vísceras, acabou acompanhando a caipora como um relâmpago. Uma das lendas mais famosas do Brasil é o lobisomem. Alguns acreditam que seja um indivíduo amaldiçoado pelos seus pais ou pelos padrinhos, outros acham que é o sétimo filho de um casal, só que geralmente é um homem magro e muito pálido, que não tem sangue direito e está condenado a morrer se não encontrar um jeito de ficar curado. Então sexta-feira, meia-noite, vai em uma encruzilhada qualquer, onde tira a roupa e vira do avesso, depois dá 7 nós em qualquer parte da roupa. Deita-se e em seguida no chão, começa a rodar da esquerda para a direita, como um animal. Ele vira então um bicho. Seu corpo fica coberto de pelos compridos, as orelhas crescem, a cara toma a forma de um morcego, as unhas aumentam e viram garra. Corre com os joelhos e cotovelos, os quais pela manhã estão ensanguentados. Logo que se transforma em bicho, o lobisomem sai à procura de sangue para beber. Cachorro novo, bacorrinho e crianças de peito são os preferidos pela pureza do sangue, mas na falta desses, qualquer coisa vai. O homem também serve. Por isso, as pessoas adultas são atacadas pelo monstro. Para desencantar o lobisomem, basta qualquer ferimento que faça que escorra sangue. Volta então à sua forma humana, e enquanto o desencantador viver, nunca mais virará bicho. Se desfizermos os 7 nós da sua roupa, o lobisomem ficará para sempre correndo sem parar. Contam muitas histórias sobre o lobisomem. Uma delas é a seguinte: um sertanejo nordestino costumava dizer para os seus companheiros do trabalho que ele não acreditava nessas bobagens de lobisomem. Um deles, um homem muito pálido, declarou-lhe um dia meio zangado que ele havia de se arrepender de zombar de lobisomem. Os amigos do sertanejo o avisaram de que seu colega de trabalho virava e que, por isso, ele deveria ou andar armado ou não sair de casa. Numa noite de sexta-feira, vinha um sertanejo de volta para casa quando foi atacado pelo monstro horroroso. Era um bicho preto do tamanho de um bezerro, com orelhas enormes, cheio de pelos e com olhos de brasa. A luta foi terrível. O sertanejo, que era forte e valente, sacou uma faca e enfrentou o monstro, lutou e lutou, até que conseguiu tirar o sangue da fera. O
lobisomem soltou um urro de dor, deu um salto tremendo e desapareceu no mar. O sertanejo, apavorado com o acontecimento, passou a noite em claro. De manhã, não encontrando seu colega pálido, perguntou por ele. Disseram-lhe que ele estava doente e por isso não pudera trabalhar. O sertanejo então foi visitá-lo. Encontrou-o gemendo, tomando remédios e com o pescoço todo ferido. O carro de bois vinha fazendo barulho pela estrada. Ele saiu da aldeia velha pela madrugada, conduzindo um sino da capela de Estremoz. Na vila, um grande povaréu esperava ansioso a chegada do sino. Estava tudo preparado para o batismo do bronze. O carro viajara o dia todo e os bois estavam cansados. A noite tinha caído e a lua já iluminava o céu. O carreiro, que era um negro chamado João, vinha cochilando, mas quando acordava, cutucava a boiada com a vara de ferrão. Para animar os bois, o negro começou a cantar uma toada triste. Os bois gostaram e começaram a andar mais depressa, mas de repente o cocheiro acabou pegando no sono novamente. De repente acordou e viu que os bois estavam parados. Irritado, ele acabou gritando: "Ô diabo!" e deu uma ferroada nos bois. Nisso, uma coruja rasgou o mortalha. O carreiro não percebeu que a coruja era um anjo avisando que naquela hora, conduzindo um sino para Nosso Senhor, não se devia falar do tinhoso. Pouco depois, João gritou outra vez: "Ô diabo!" A nova ferroada de novo nos coitados dos bois. O maldito gritou então lá do inferno: "Quem é que tá me chamando?" Quando ouviu a voz estridente do diabo, o carreiro ficou trêmulo de pavor. Assobiou para enganar o medo e tornou novamente a fazer a sua toada triste como uma despedida. Os bois começaram a andar e com o balanço do carro, João pegou no sono novamente. Súbito ele acordou. O carro estava parado. Ele ficou furioso novamente, cutucou a boiada e exclamou: "Ô diabo!" "Aqui estou eu", respondeu aos ouvidos o tinhoso, e arrastou o carro para debaixo da água junto com o carreiro e tudo. O João não teve tempo de gritar para Nossa Senhora, mas ele não morreu. Ele ainda está vivo debaixo da água, sempre carreando. Por isso quem passa pela lagoa no tempo da quaresma ouve claramente o cantar do carreiro, o char do carro e o gemer dos bois, tocar do sino. Foi Orellana, o explorador espanhol, que descobriu o rio Amazonas, o primeiro a contar a história das mulheres guerreiras do Brasil. Diz ele que estava no foz do rio Amazonas quando ele foi atacado por essas mulheres. Os índios as chamavam de Icamiabas, isso é, mulheres sem marido. As Amazonas eram índias altas, esbeltas e formosas. Tinham longos cabelos negros trançados em volta da cabeça. Formavam uma nação independente e dominadora, constituída exclusivamente de mulheres. Possuíam como vassalos vários povos indígenas. Suas casas eram feitas de pedras solidamente fortificadas. As aldeias cercadas de muros altos e resistentes eram inacatáveis, robustas, ágeis e corajosas. As Amazonas eram guerreiras temíveis. Lutavam com valentia e ferocidade. Manejavam o arco e flecha com perícia extraordinária, atacavam as tribos vizinhas e as escravizavam. As mulheres não temiam nada nem sofriam nada, mas os homens eram tratados com crueldade. Todavia, as Amazonas, uma vez por ano, casavam-se com índios guacaris. Assim evitavam que a tribo desaparecesse, mas o casamento durava apenas um dia. As filhas que nasciam eram criadas cuidadosamente para que pudessem manter as tradições gloriosas das Amazonas. Quanto aos filhos, eram cruelmente sacrificados ou entregues aos pais, por ocasião de suas visitas anuais. Jaci, a lua, era a deusa protetora das Amazonas. O lago Yaciurá, junto com a cabeceira do rio Jamundá, era sagrado. As Amazonas o consideravam como o espelho da lua e daí o seu nome. Todos os anos, por ocasião das festas consagradas a Jaci, as Amazonas seguiam em romaria para as margens desse lago. A lua cheia era então festejada com bailados, cânticos e oferendas. As filhas de Jaci coroavam-se de flores e executavam uma dança bela e selvagem. A festa realizava-se antes do casamento com os guacaris. Pouco antes da meia-noite, quando a lua atingiu o alto do céu, as Amazonas dirigiam-se para o lago, levando nos ombros potes cheios de perfumes que derramavam na água para purificá-la. À meia-noite, mergulhavam no fundo do lago e de lá traziam barro verde, que davam formas variadas de rã, de peixe e de tartaruga. Esse barro esculpido servia de amuleto e chamava-se Muiraquitã. Depois que o barro secava, esses amuletos ficavam duros como ferro. Eram oferecidos aos guacaris, que os traziam pendurados ao pescoço. Ainda hoje, alguns descendentes de antigos habitantes da Amazônia possuem os Muiraquitãs. O povo acreditava que eles têm o poder de evitar moléstias e desgraça. A lenda das Amazonas é de origem europeia. Os índios e sertanejos do Brasil não falam dela. Alguns até dizem que seria uma ilusão de Orellana, ao julgar que eram mulheres os cumuris, índios de cabelo comprido que o atacaram.
O ano era 1510. Naquele tempo, os portugueses assombravam o mundo com suas grandes descobertas marítimas. Vasco da Gama tinha achado o caminho das Índias, Pedro Álvares Cabral descobrira o Brasil. Diogo Álvares, então com 22 anos, ficou entusiasmado com esses feitos gloriosos dos seus compatriotas e resolveu viajar pelo mundo à procura de aventuras. Deixou a pequena aldeia em que vivia, seguiu para Lisboa e lá embarcou num navio que partia para as Índias. Durante muitos dias, a viagem correu tranquila, mas uma tarde o céu escureceu, os ventos sopraram com violência e o mar tornou-se furioso. A tripulação do navio tudo fez para evitar um naufrágio. Infelizmente, depois de 2 dias de luta incessante, o navio foi tragado pelas ondas. Diogo Álvares, o comandante e alguns marinheiros conseguiram a muito custo alcançar a praia. Diogo Álvares foi o último a chegar. Ele estava nadando quando viu de longe o comandante e os marinheiros serem mortos pelos indígenas. Diogo Álvares, logo que caiu exausto na praia, foi aprisionado. Não foi, porém, massacrado como esperava. Sua pele alva despertou o apetite dos indígenas e a admiração de uma jovem índia chamada Paraguaçu, filha do cacique Tapari. Conduzido a Taba, foi entregue às mulheres para ser engordado. Mais tarde, seria morto e comido. Diogo Álvares teve, porém, a sorte de carregar consigo uma espingarda e um pouco de pólvora. Um dia estava à porta de sua maloca, sob a vigilância das mulheres, quando avistou um pássaro voando em sua direção. Levou a arma ao rosto e fez a pontaria e atirou. Ouviu-se então um alarido infernal, o tiro ecoou pelo espaço e o pássaro caiu morto. Os índios estavam aterrorizados, nunca tinham visto uma espingarda na vida. Para eles, Diogo Álvares era um demônio que manejava o raio, e exclamaram pálidos de espanto que o nome dele era Caramuru, que quer dizer Homem do Fogo ou Filho do Trovão. Daí por diante, Diogo passou a ser o verdadeiro chefe daquela tribo, casou-se com a linda Paraguaçu, filha do cacique dos Tupinambás, e ajudou estes, graças ao terror que infundira com sua espingarda, a derrotar todas as tribos inimigas. Tempos depois, Diogo Álvares, saudoso da Europa, embarcou com a sua esposa num navio francês que apareceu na Bahia, região onde se encontrava. Chegou da França, foi conduzido a Paris à presença do rei Francisco I. Ficou esse monarca tão interessado por Diogo e Paraguaçu que resolveu casá-los na igreja. A cerimônia foi realizada por um bispo. O enxoval foi oferecido pela rainha e por fidalgas francesas. Passados alguns meses, Diogo e Paraguaçu voltaram à Bahia. Preferiram viver na selva, no meio dos índios, a gozar em Paris as delícias da civilização. Caramuru e sua esposa tiveram filhos e ajudaram bastante os portugueses a colonizar o Brasil. No tempo em que os índios tupinambás viviam nos sertões da Bahia, um chefe dessa tribo, vizinho dos brancos e conhecedor de sua linguagem, seduzido pelas diversões da cidade, resolveu abandonar sua gente e ir morar entre os civilizados. Em vão, seus pais, já velhos, tentaram impedir a sua partida. Guaripuru, assim se chamava o jovem índio, quebrou seu arco e suas flechas, tomou o caminho para a cidade. O rapaz seguiu a margem do rio, levando no ombro apenas uma rede de tucum. Cansado de andar, já à noite, armou a rede nos galhos de um jatobá e dormiu profundamente. Ao acordar pela madrugada, ouviu um canto esquisito, uma voz humana. Aproximou-se de mansinho da beira do rio, o qual não foi o seu espanto quando viu, de pé sobre um rochedo no meio das águas, um homem estranho de longos cabelos negros. Do outro lado do rio, Guaripuru avistou, através da transparência das águas, uma imensa caverna, e dentro dela uma montanha de ouro que brilhava como se fosse o sol. Ele já tomou cuidado para não ser visto por aquele ser estranho, que devia ser o conhecido Caboclo d'Água, o pai dos peixes, o terror dos barqueiros. Ah, pensou o índio, ali é a casa dele, feita com aquela pedra amarela chamada ouro, que os brancos apreciam tanto. Vou guardar bem o caminho e serei um chefe entre os brancos, quando lhes apresentar o pedaço daquela pedra maravilhosa. Com tal ideia na mente, Guaripuru entrou na cidade. Não demorou muito e o jovem índio, caçador hábil e guerreiro valente, conquistou a admiração dos brancos. Tendo-os ajudado a vencer diversas guerras, Guaripuru foi nomeado oficial dos exércitos do rei e batizado com o nome de Manuel Teles. Resolveu então o índio comandar uma expedição em busca do ouro do Caboclo d'Água. Uma velha índia, sua amiga, aconselhou a desistir da empresa, pois seria punido com a morte, mas o oficial não atendeu e seguiu a caverna do Caboclo d'Água. Ao cair da noite, a expedição chegou à margem do rio, mas na manhã seguinte desapareceu o seu comandante. Procuraram-no por toda a região. Os soldados resolveram então mergulhar no fundo do rio e lá encontraram ele, sem vida, o corpo do seu chefe. Guaripuru foi vítima da vingança do Caboclo d'Água. Nunca se viu um moleque mais vadio e malcriado que um tal de Romãozinho. Ele nasceu sem um pingo de bondade no coração. Seu maior divertimento era perseguir os animais, destruir plantas, açucrinar os homens e maltratar os outros meninos. Gostava de ser mau e perverso.
Um dia, sua boa mãe mandou levar o almoço para o seu pai, que trabalhava num roçado muito afastado de casa. O Romãozinho, grande e preguiçoso, ficou irritado, mas foi. No caminho, abriu a cesta e comeu toda a galinha. Depois, embrulhou os ossos numa toalhinha e foi entregar ao seu pai. Quando o velho, que estava com muita fome, viu somente os ossos no fundo da cesta, ficou indignado e perguntou que brincadeira que era aquela. Romãozinho, então, mentiroso e malvado, aproveitou a revolta do pai para se vingar de sua mãe inocente. E disse que a sua mãe tinha comido a galinha e obrigou a trazer os ossos para o velho e acrescentou que ela o odiava e desejava a sua morte. Ao ver as mentiras do filho, ele bufou de raiva. Meteu a enxada na terra, largou o serviço e saiu correndo para casa. Encontrou a sua mulher no alpendre e, louco de indignação, pegou uma faca e partiu para cima dela. É claro que a mãe de Romãozinho caiu no chão sem vida. Ainda agoniando, a mulher olhou para o seu filho e o amaldiçoou. Olhando para sua cara, que ainda estava rindo, ela disse que nem o céu e nem o inferno o escolheriam. Bem, o marido, que não resistiu ao arrependimento do que tinha feito, também acabou indo dessa por uma melhor. Romãozinho desapareceu e ficou sempre rindo. Esse caso sucedeu há muitos anos no estado de Goiás. O moleque amaldiçoado ainda estava vivo e do mesmo tamanho. Ele não para nunca. Anda por todas as estradas fazendo extrapolias e malvadezas, persegue animais, tira pedras no telhado das casas, espanta os viajantes nos caminhos que corre e até mesmo corre atrás de mulheres. Amedronta crianças, destrói plantações, põe fogo nas matas. Romãozinho não morrerá jamais. Ficará para sempre vagando pelo mundo. Como ele levantou falso testemunho contra a própria mãe, nem mesmo no inferno haverá lugar para ele. Em Rosário, às margens do rio Cuiabá, morava há muitos anos um mineiro ambicioso e cruel, cujos escravos eram obrigados a lhe entregar todos os dias uma certa porção de ouro. Um desses escravos, já velho, chamado Pai Antônio, levou uma semana inteira sem encontrar um grão de ouro sequer. Andava ele triste, cabisbaixo, pensando no castigo que iria sofrer, quando viu à sua frente uma linda mulher de cabelos louros. Perguntou-lhe o motivo da sua tristeza, e o negro contou-lhe o castigo que esperava por não ter achado o ouro. Disse-lhe então a bela mulher o seguinte: vai comprar para mim uma fita azul, vermelha e amarela, um pente e um espelho, pois vou ajudá-lo. O negro velho arranjou depressa os objetos pedidos pela moça. Ele então lhe indicou um lugar onde havia muito ouro. O escravo apanhou a sua bateia e conseguiu recolher uma grande quantidade do precioso metal. Levou-a logo para o seu senhor, livrando-se assim do castigo que o esperava. A moça loura proibiu-o, porém, de revelar o lugar onde se encontrava a mina do ouro. Naturalmente, o senhor do escravo quis saber onde que ele achara tamanha quantidade de ouro, mas o pai Antônio recusou-se a dizer o lugar e por causa disso foi cruelmente chicoteado. Todos os dias ele recebia o mesmo castigo. Não podendo mais suportar tanto sofrimento, implorou a moça para que pudesse revelar o lugar e assim se livrar do que estava sofrendo. A moça, que era a mãe do ouro, protetora das minas, atendeu o pedido de pai Antônio e mandou dizer ao dono do negro que levasse 22 escravos e cavasse a mina até o fundo. Os homens cumpriram as ordens da moça e acharam uma rica jazida de ouro com uma forma de uma árvore. Escavaram, cavaram, mas não conseguiram chegar até o fundo da mina. No dia seguinte, a moça disse ao velho que depois do almoço desse uma desculpa e se afastasse da mina. O negro assim fez. O mineiro e os outros escravos continuaram cavando para ver se conseguiam retirar o tronco daquela árvore. Abriram para isso um buraco enorme. De repente, tudo ruiu e os homens se enrolaram para o fundo da mina, sendo esmagados pela avalanche de terra que sobre eles caiu. Assim morreu o mineiro ambicioso e cruel, e pai Antônio, graças à proteção da mãe do ouro, foi salvo e viveu mais 100 anos, tranquilo e feliz. Segundo o relato do historiador e cronista português Pero de Magalhães Gândavo, em seu livro História da Província de Santa Cruz, foi encontrado na praia de Vila de São Vicente, em 1564, um monstro marinho chamado na época de Ipupiara. Segundo consta, uma índia escrava passeava à noite na orla da praia, onde hoje é a praia de Gonzaguinha, quando avistou o Ipupiara andando na areia. O monstro soltava gritos estranhos. A Índia voltou correndo e chamou Baltazar Ferreira. Baltazar era filho do amo da Índia, o capitão Mor da vila. Mesmo não acreditando na Índia, mas sentindo o seu desespero, pegou a sua espada e já no local do avistamento, assustou-se com o formato pouco nítido e encoberto pela escuridão noturna daquela criatura. Ao se aproximar, Pupiara tentou fugir e voltar ao mar, mas com coragem Baltazar impediu que o monstro sumisse e diante dele perfurou o monstro na barriga.
Da ferida, o sangue jorrou e mais gritos se ouviu-se na tentativa de morder o seu oponente. Tamanho era o barulho que acordou todo mundo e todos foram até lá ver o que estava acontecendo. Aos olhos de todos, jazia o monstro nas mãos da multidão. Levado à praça, a população em polvorosa rodeava aquela carcaça enorme e assustadora. O nome Pupiara foi dado pelos índios, que significa demônio d'água. Possuía, segundo dizem, 3,5 metros de altura, braços longos, pés de barbatanas, dentes pontiagudos, e o corpo era coberto de pelos e o focinho tinha um bigode. O Dom Maracujá, apesar do nome ser um tanto quanto esquisito e engraçado, né? Não seria nem um pouco legal você encontrar ele por aí, até porque ele é um monstro. Ele tem os olhos que pegam fogo e as orelhas grandes. Eu não achei uma descrição exata sobre ele, certinha, né? Mas talvez pelo nome, que é maracujá, queira dizer que a pele dele ou os pelos dele sejam amarelos. Ou também o nome pode ser por causa dos olhos mesmo, né? Que pegam fogo e podem emitir uma luz amarela e tudo mais. Eu não achei também onde se passa essa lenda, ou de onde que veio essa lenda. A única coisa que dá pra saber sobre ele é que ele ficaria em um campo ou em uma floresta, qual exatamente não dá pra saber também. Mas ele seria um daqueles monstros que punem as pessoas, especialmente aquelas mesquinhas que não gostam de dividir, já que é exatamente o que acontece na seguinte história que eu vou contar pra vocês. Em um certo dia, um sujeito muito sovina, tendo comprado um boi para abater e não querendo reparti-lo com os vizinhos, disse que ia matá-lo num lugar onde não houvessem moscas nem mosquitos. Pegou o cavalo, colocou os meninos dentro dos caçoás, amarrou o boi e saíram puxando. Ele mais a mulher andaram o dia inteirinho. Quando já ia escurecendo, deram naquele campo muito grande. Olhou ao redor e não viu casa nem nada. Assim, não tinha onde mandar pedir lume para acender o fogo, que era para preparar a comida. Mas em um certo momento, enxergou duas luzinhas muito longe e disse ao filho mais velho: "Menino, vai ali pedir um tição de fogo." A criança saiu correndo, de repente, sem saber como, viu que estava em cima daquele bichão. Com os olhos que eram duas tochas, tremendo de medo, foi dizendo: "O papai me mandou dizer pra vosmecê ajudar a assar o boi." O bicho levantou-se, sacudiu as orelhas e gritou: "Matei tigre, matei onça, matei leão, matei serpente. Eu sou Dom Maracujá. Eu sou Dom Maracujá." O menino voltou voando, foi chegando perto do pai e foi gritando: meu pai, vamos embora." Aí vem um bicho botando fogo pelos olhos, que vem desesperado: "Se ele nos pegar, come a todos nós." O homem largou o boi, largou o cavalo, caçoás, comida, tudo, metendo o pé no mundo, com a mulher e os filhos. Começaram a correr e correr e correr, ouvindo a voz do bicho atrás deles, repetindo aquelas mesmas frases: "Matei tigre, matei onça, matei leão, matei serpente. Eu sou Dom Maracujá." Correram a noite inteira, já era de madrugada. Eles não podiam mais dar passos, eles estavam cansados. Quando passaram pela tenda de um sapateiro que estava fazendo serão, vindos naquela correria doida, em termo de morrerem sem fôlego, o sapateiro gritou: "O que é isso, meu senhor? Onde vai a esta hora? Com essa mulher e esses meninos? Por que tá correndo assim?" "Meu senhor, é um bicho que vem aí atrás para nos pegar. Entra aqui pra dentro e esconda-se com o seu povo." O sapateiro, que morava naqueles desertos, vivia sempre prevenido. Botou uma carga de chumbo bem grande na espingarda e disse: "Deixe que o bicho venha pra cá." Quando viu aquele monstro de bicho botando fogo pelos olhos, chegou a espingarda bem pra junto de si. Depois passou a mão na faquinha e começou a cortar a sua sola, assoviando. Lá vem o bicho com a sua lancatina: "Matei onça, matei tigre, matei leão, matei serpente." Foi chegando perto da tenda e foi gritando: "Ó sapateiro, você viu passar por aqui um homem, uma mulher e uns meninos correndo?" O sapateiro assoviando. O bicho chegou-se mais e repetiu a pergunta. O sapateiro continuou assoviando como se não tivesse ninguém falando com ele. Quando o bicho foi querendo entrar na tenda, ele bateu a mão na taboca e pum! O bicho revirou as pernas para o ar, dando um urro que estrondou. Então gritou o sapateiro: "Me ajude aqui, senhor." Saiu o homem lá de dentro com sua mulher e filhos, fazendo a festa ao bicho, de pau e de pedras. Quando acabaram de dar um jeito nele, arrastaram ele bem para longe. A fim de que os urubus dessem um cabo dele, o homem então contou ao sapateiro tudo o que tinha passado. Ele recebeu a resposta: "Pois bem, meu amigo, siga descansado para sua casa e nunca mais vai matar boi em lugar onde não haja moscas e nem mosquitos." O homem deixou de ser sovina, matava os seus bois em sua casa mesmo, repartindo o fato com todos os vizinhos.
Essa é uma lenda que vem dos índios Craós. Eu peço desculpa se eu estiver falando o nome errado aqui, ou os nomes errados, porque eu não sei exatamente como que fala, mas eu tô tentando, hein? Segundo a lenda, essa tribo tinha uma arma mística e mágica chamada Coieré, ou Coierê, ou também chamada de Machado Cantante. Essa tribo estava sempre envolvida em brigas ali na região com seus vizinhos. E os principais rivais deles eram os Croucametrás. E uma certa vez essas duas tribos estavam lá se enfrentando, e um dos índios estava portando o Machado Cantante. Mas em um momento ele recebeu uma flechada bem no coração e ele caiu no chão. O corpo foi para um lado e o machado para o outro. O rival correu e pegou o machado, voltou para sua aldeia e mesmo estando casado, pensando que agora fosse um guerreiro ainda mais importante na aldeia, ele deveria se casar com uma índia ainda mais bela. E não demorou muito e apareceu uma candidata. O índio se mudou para a oca dela e na pressa, porém, ele acabou esquecendo o machado pendurado em cima da sua rede. A índia, que estava abandonada, escutou durante a noite o machado chamá-la para dar um passeio, e como ela estava muito triste e muito carente, ela aceitou o convite, pegou ele e saíram para dar uma volta. Durante a noite inteira, a mulher, que estava rejeitada, embrenhou-se pelas matas, enquanto o machado lhe ensinava todas as canções de amor e de guerra dos Craós. Logo toda a aldeia ficou sabendo do caso, e a notícia se espalhou, chegando até mesmo a aldeia dos rivais. Então, em um certo momento, o irmão do ex-esposo da Índia decidiu pegar o machado de volta. O homem conseguiu recuperar o objeto, mas logo recebeu a visita de um emissário dos Craós, dizendo que ele teria que devolver o machado aos rivais, pois existiam regras a serem cumpridas. A Yangai Maldição rosnou o novo dono, pois saibam que eu só restituirei aquele que me vencer na corrida de toras. O cacique dos Craós, ao receber a resposta do índio dado pelo emissário, disse que não teria corrida de toras coisa nenhuma, eles recuperariam o machado à força. Então os Craós armaram-se de flechas e porretes e rumaram à aldeia dos Croucametrás, prontos para mais uma bela dança de flechas. Quando chegaram à divisa da aldeia inimiga, foram lançados ao ar os gritos das duas tribos, e as flechas assoviaram de novo, e dessa vez era para valer. Mas quem mais trabalhou foi, como sempre, o Machado Mágico, que não parou de cantar um segundo enquanto levava adiante a sua obra guerreira de ceifar vidas, dessa vez a dos Craós, seus antigos donos. Uma hora, porém, o novo dono viu-se cercado por algumas dezenas de adversários, e não teve alternativa senão correr com o machado. Não sabemos exatamente que canção o machado estava cantando enquanto eles corriam, mas o certo é que, ao enfiar o pé em um buraco de tatu, o Croucametrá foi ao chão e perdeu, além do machado, a própria vida, estraçalhado pelas lanças adversárias. E foi assim que o machado voltou à tribo dos índios Craós. Essa é uma lenda que é muito famosa na região sul do Brasil. Inclusive tem bastante envolvimento da religião cristã. Segundo contam, existia um menino que era um escravo de um senhor muito cruel. Esse menino não tinha mãe, não tinha pai e não tinha nem sequer nome, sendo conhecido apenas como Negrinho, inclusive daí que vem o nome da lenda, né? Em um certo dia ele iria participar de uma corrida de cavalos, e o seu senhor acabou apostando na corrida, mas é claro que o Negrinho acabou perdendo. O senhor ficou muito irritado e descontou nele. No dia seguinte, ele colocou o menino para cuidar do gado enquanto ele pastava, porém o gado acabou se perdendo e novamente o menino foi castigado. O senhor disse que ele deveria sair procurando o gado e é bom que ele voltasse com ele, senão ele morreria. Mas antes de começar a busca, o menino passou em uma capela de Nossa Senhora e pediu ajuda para ela. Logo depois disso, começaram a aparecer no chão algumas marcas e o menino conseguiu achar cada boi e cada vaca. Entretanto, o filho do senhor, quando viu que ele conseguiu achar o gado, ele esperou o Negrinho dormir e espantou os animais. E na manhã seguinte, quando o senhor viu que não tinha nenhum gado ali, ele resolveu castigar o menino pela última vez. E depois colocou o corpo dele em cima de um formigueiro e foi embora. Porém, em seu sonho, ele acabou sendo incomodado pela imagem de Nossa Senhora. E quando ele acordou no dia seguinte, ele foi ver o corpo do menino. Porém, a imagem que ele viu fez ele cair de joelhos. Estava o Negrinho ali de pé, do lado de Nossa Senhora. O senhor então se arrependeu de tudo o que tinha feito e pediu desculpas. O menino então subiu em um cavalo e foi cuidar do gado novamente. A partir de então, ele ficou conhecido como Negrinho do Pastoreio.
Chibambo é uma lenda da região de Minas Gerais, sendo basicamente um tipo de bicho-papão. Segundo dizem, essa criatura aparece para aquelas crianças que não querem dormir e ficam chorando. Ela faz a criança dormir à força e depois entra nos sonhos dela, fazendo com que ela tenha pesadelos terríveis. Dizem que ela seria um espírito das bananeiras, usa roupa com folhas delas e anda rodopiando e dançando enquanto solta um assovio que parece um barulho de porco. Dizem que a lenda tem origem com algumas festas africanas, já que quando o povo africano chegou no Brasil, eles usavam roupas com folhas de bananeira e também máscaras em algumas festas. Essa é uma lenda do interior de São Paulo, na região da Mata da Pedra Branca, que fica por ali em Dois Córregos. Segundo dizem, o Unhudo seria um ser de 2 metros de altura, que tem as unhas obviamente grandes, ou também chamadas de garras, e usa um chapéu de palha que é meio judiado. A pele dele é completamente seca, dizem que ele seria um morto-vivo, ou se você preferir, um zumbi. O Unhudo ficaria em um tipo de caverna por ali, e sempre que alguém passasse pela região, por exemplo, tocando boi, ele se esconderia e começaria a imitar tudo o que o boiadeiro falasse, como se fosse um tipo de eco. E se alguém tenta pegar alguma coisa dali, por exemplo uma fruta, é capaz do Unhudo dar um tapa na pessoa que ela vai voar muito longe. Em uma das versões da história, dizem que o Unhudo teria surgido através do antigo dono do sítio onde fica a Pedra Branca. Ele teria morrido e sido enterrado em Dois Córregos, mas quando seu corpo foi desenterrado pelo coveiro por causa de um serviço ali do cemitério, descobriram que o corpo estava intacto, não tinha apodrecido e nem nada. Então ele foi colocado no campanário da igreja matriz, mas mesmo assim ele continuou igual. Então dizem que o Unhudo seria na verdade o espírito dele, já que o espírito jamais descansaria enquanto seu corpo não apodrecesse. Sim, fadas, temos fadas aqui no Brasil também. Na verdade, se a gente for levar em consideração o que significa o povo das fadas, onde tem criaturas, por exemplo, gnomos, duendes e até dragões, qualquer ser da natureza, qualquer espírito, qualquer criatura mágica pode ser considerado uma fada. Nesse caso entrariam aí, por exemplo, o Saci, o Curupira, o João Galafuz e etc. Mas levando em consideração aquele tipo de fada mais conhecido, que seria tipo a Sininho, que seria um ser humano em miniatura assim, pequenininho e com asas e tudo mais, as chamadas Pixies, a gente tem aqui no Brasil também, como conta a lenda de Visconde de Mauá, onde diz que nessa região tem gnomos, duendes e fadas. Só que eles só podem ser vistos por crianças ou adultos que têm uma visão mais diferenciada das coisas. Eles são seres humanos pequenos que vivem em minas e em troncos de árvores. Esses seres parecem ter um poder e uma energia muito poderosa, já que a região ali de Visconde de Mauá dizem que é um centro energético muito forte. E a maioria das fadas dessa região parece ter ligações com o elemento ar. E assim como todo tipo de fada, elas têm uma influência muito forte sobre o destino das pessoas. E ajudam muitas delas, principalmente aquelas que deixam um like no vídeo, se inscrevem no canal e compartilham ele. E fazendo isso, além de você poder ganhar o apoio das fadas, também vai estar me ajudando pra caramba. Desde já, obrigadão, hein? Nós temos outros tipos de fadas aqui também, como por exemplo a Querpimanha, que é um tipo de fada bem diferenciada, seria uma fada dos sonhos, e ela vem para a Terra diretamente das estrelas, sendo então uma criatura cósmica, e ela desce diretamente para o coração das pessoas que estão dormindo, e dependendo da hora que essa pessoa está dormindo, ela pode mudar de forma também, se tornando por exemplo uma mulher sem pernas descendo pelo arco-íris. Mas o grupo mais poderoso de fadas aqui no Brasil talvez seja os Apoiaweuê, que também são fadas elementais, só que dessa vez ligadas à água, à chuva, e também são seres divinos, já que eles atuam diretamente ligados com Yandevoruçu, que é o deus supremo dos Tupinambá. Os Apoiaweuê ficariam responsáveis por vigiar a terra e ver se ela recebeu a quantidade devida de chuvas, e também podem atuar como mensageiros, sendo o intermediário entre a humanidade e Yandevoruçu. Matinta Pereira, creio eu, que se tornou bem mais conhecida depois de aparecer na série de Cidade Invisível. E a Matinta é um tipo de bruxa e muito poderosa. Bruxas e feiticeiras são seres que normalmente, por causa do conhecimento e do poder delas, acabam causando alguns problemas para os deuses, ou pelo menos aguentando o ataque deles. Um exemplo seria Tissê, uma bruxa que acabou até se tornando uma deusa do submundo ao lado de Anhangá. A Matinta faz parte desse grupo, e segundo a lenda, ela seria uma bruxa que consegue se transformar em um pássaro, que seria o rasga-mortalha, ou em um corvo, e sai voando por vilarejos e casas, e quando escolhe uma, ela então começa a atormentar as pessoas com seus assovios, até que alguém saia e prometa para ela fumo ou tabaco. Caso a pessoa no dia seguinte não cumpra o que prometeu, a Matinta joga uma praga sobre ela, o que pode até mesmo matá-la.
com isso, a Matinta parece ter um certo controle sobre a morte. Não é à toa que ela lembra muito, por exemplo, a deusa Morrigan da mitologia celta, a deusa da morte, que também se transforma em pássaros e pode controlar o destino das pessoas. Aparece utilizando um tipo de capa também. A principal diferença seria que a Matinta aparece muito mais como uma bruxa mesmo, tendo uma aparência mais de monstro, enquanto a Morrigan seria uma bela mulher. O poder da Matinta é tanto que alguns povos dizem que ela seria um tipo de mensageira do outro mundo, que viria avisar sobre aqueles que seriam levados. E ela também parece ser um pouco trapaceira, já que ela gosta muito de enganar as pessoas para conseguir o seu fumo e o seu tabaco. O bicho-homem é uma criatura que tem variações da lenda em todo o Brasil, mas, em geral, ele seria um gigante, que tem apenas um olho na testa, garras enormes e uma perna. Ele também tem um grito terrível e é extremamente poderoso. E quando eu digo que ele é gigante, é porque ele é muito gigante, a ponto de apenas com um golpe tornar uma montanha em pó. E se ele quiser sair da região em que ele fica, ele acabaria causando o fim do mundo. Porque eu acho que vocês conseguem imaginar a catástrofe que seria um ser gigantesco desses querendo andar pelo mundo. O bicho-homem também pode ser classificado como um tipo de entidade protetora, que fica protegendo as matas e os animais. O Anhangá, e aqui eu vou considerar ele sendo apenas uma criatura mesmo, não um deus do submundo, seria um espírito das matas, daquele estilo que protege os animais e a flora. Pode assumir inúmeras formas de cervo, de tatu, de boi, de peixe e até de seres humanos. O Anhangá tem inúmeros poderes diferentes, podendo se teletransportar, já que as lendas contam que ele aparece e desaparece diante dos caçadores. Ele pode mexer com a mente das pessoas, fazendo com que elas tenham ilusões, e até mesmo consegue de certa forma manipular as coisas ao seu redor, já que quando um caçador atira em um animal, o Anhangá faz com que essa bala acabe atingindo o ente querido do caçador. E também se alguém olhar para os olhos do Anhangá, que estão sempre em chamas, pode ficar louco. O Anhangá também, dependendo de para quem você perguntar, pode ser um demônio, mas essa parte aqui a gente ignora. O Anhangá tem dois poderes muito roubados, que é o fato de ele poder deixar alguém maluco somente olhando para os olhos da pessoa, e também roubar objetos ou manipular objetos. É difícil até eu explicar para vocês o que seria o Mingussoto. Dizem que ele seria um fantasma, ou um demônio, ou até mesmo um tipo de deus elemental. Segundo o Câmara Cascudo, ele seria um fantasma extremamente poderoso que domina lagoas, rios, lençóis subterrâneos, matas, florestas. Ele é basicamente o dono dos elementos. Ele durante a noite sai levando uma procissão com ele pelas ruas e pode aparecer na forma de um leão de bronze ou de um galo de ferro. Ele é o autor e responsável por todos os grandiosos e soturnos barulhos da noite. Em tempos antigos dizem até que cidades não precisavam nem de polícia para garantir a segurança, pelo menos durante a noite, porque os ladrões faziam questão de roubar somente durante o dia, por causa do medo do fantasma do mar, das matas e dos rios paraibanos. A força dele não é explicada de tão forte que é, e da classe média para baixo a existência dele nem é discutida. Até mesmo entre os mais importantes, a autoridade do Mingussoto não é desconhecida. Sanguanel é uma espécie de duende que está presente no folclore gaúcho. Ele teria chegado no Brasil através dos europeus, mais especificamente por causa dos italianos. Normalmente ele é descrito como uma criatura de tamanho pequeno e de pele vermelha, ou também vestindo roupas vermelhas. E pelo que deu para entender, normalmente ele não faz nada de muito grave a ninguém, mas é claro que ele assusta muito. Ele vive pelos pinheirais da serra e a vida dele é roubar crianças. Ele esconde elas no alto das árvores ou no meio do mato. Mas como eu disse para vocês, ele não faz nada de muito ruim às pessoas. Apesar de, claro, ele sequestra crianças, o que já é muito ruim. Mas ele não maltrata elas, não mata, nada disso. Na verdade, as crianças nem lembram muito do que acontece ali, porque elas ficam em estado de sonolência. O Sanguanel apenas alimenta elas com mel e água, usando um tipo de folha. E claramente que os pais saem desesperados procurando pelo filho ou pela filha desaparecida. Pouco tempo depois, eles acham a criança no topo de uma árvore e normalmente o Sanguanel devolve ela sem problemas. Já em outras, ele só vai devolver se receber um pouco de mel em troca. E a única coisa que as crianças conseguem lembrar depois é de uma figura vermelha que está dando mel ou água para elas. Raramente ele se envolve com adultos, mas quando se envolve ele prega algumas peças em bêbados, preguiçosos ou aqueles que não vão a igrejas, e sempre sem fazer muita maldade. Entre seus poderes parecem estar o teletransporte, por ele sumir e aparecer em lugares diferentes, super força, controle do fogo, e pelo que eu entendi parece que ele tem uma irmã gêmea chamada Sanguanela. Entretanto eu não achei muita coisa sobre ela, então não sei se é verdade.
O pesadelo é uma coisa que desde tempos antigos a humanidade tenta explicar através da presença de um ser maligno, que pode ser um íncubo, um demônio ou um espírito perverso aleatório. Para quase todos os povos do mundo, o pesadelo era causado por um anão, um gigante, ou um velho, ou uma pessoa horrenda que se aproveita de quem está dormindo e se senta em cima da sua barriga ou do seu peito, e fica apertando o seu tórax, fazendo com que seja muito difícil respirar. Em português e espanhol, pesadilha deriva de peso ou pesado. Na maioria dos outros idiomas, conserva-se o vestígio da velha tradição sobrenatural do pesadelo, e é de Portugal que nos veio a lenda da pisadeira. Pisadeira é uma criatura que é bem famosa na região de São Paulo e os arredores de Minas Gerais. Ela é muito ligada àquele fenômeno da paralisia do sono, onde a pessoa não consegue se mexer e às vezes tem até dificuldade para respirar. Basicamente, ela é também a personificação do próprio pesadelo. Geralmente, a pisadeira é descrita como uma bruxa completamente bizarra, sendo uma velha muito magra, com o cabelo todo bagunçado e desgrenhado, pernas curtas e o nariz bem longo. Seus dedos e unhas são grandes e seus olhos são tão vermelhos que parece que estão até pegando fogo. O queixo dela parece que está revirado para cima e a boca está sempre aberta, mostrando seus dentes amarelo esverdeados. De acordo com a lenda, ela anda pelos telhados durante a noite observando quem está dentro da casa, e quando tem a oportunidade, ela ataca. E geralmente essa oportunidade é depois do jantar, quando a pessoa está com a barriga cheia. Nesse momento ela vai entrar silenciosamente na casa e vai entrar no quarto da vítima. Ela sobe na cama e fica bem em cima do peito da pessoa, deixando ela completamente paralisada. O pior de tudo é que a pessoa consegue ver exatamente tudo o que está acontecendo. Ela está consciente, mas sem conseguir ter nenhuma reação, nem mesmo dar um grito de socorro. Apesar de ela parecer muito frágil por a sua aparência esquelética, a pisadeira tem um peso descomunal. Em alguns relatos, as pessoas falam que não conseguiram ver a pisadeira durante o ataque, apenas sentindo a sua presença e seu peso sobre elas. Outras falam que elas puderam ver tudo o que aconteceu, inclusive a própria aparência bizarra da bruxa. E outras ainda que enquanto estavam sendo asfixiadas por ela soltava uma risada bizarra enquanto olhava para o rosto de pavor das vítimas. As outras pessoas da casa não conseguem ouvir nada, somente o grito da vítima quando o ataque acabava. E o tempo do ataque pode variar de segundos, minutos e até mesmo horas. Já houve até mesmo mortes ligadas ao ataque da pisadeira, onde a vítima teria se afogado no próprio vômito, ao ter o estômago pressionado por ela. Como ela se alimenta do medo, a chance de um segundo ataque é sempre muito alta. Essa é uma lenda dos índios Bororós do Mato Grosso. No começo ela parece ser uma daquelas histórias que é bonitinha, mas conforme o tempo vai passando, ela vai ficando mais macabra, como vocês vão ver. Segundo eles, há muito tempo, umas mulheres de uma tribo saíram para procurar milho e levaram junto com elas um menino. Em um momento elas acharam um monte de espigas maduras. Elas pegaram o milho, tiraram da espiga e começaram a amassar ele para fazer pão e bolo para os homens que tinham ido caçar. Só que o menino que tinha ido junto pegou uma parte do milho, escondeu o que tinha feito e levou tudo até a sua cabana. Ele entregou o milho para sua avó e pediu para que ela mesma preparasse pão e bolo para que ele pudesse comer junto com os seus amigos. A avó dele é claro que aceitou, e quando o pão ficou pronto, ele chamou os seus amigos e todos comeram. E é nesse momento que a história começa a ficar um pouco estranha. Para que eles não fossem descobertos, o neto junto com seus amigos amarraram os braços da avó e prenderam a língua dela. Depois eles cortaram a língua de um papagaio que estava na casa e libertaram todos os pássaros que eram criados na aldeia. Depois de fazerem tudo isso, eles é claro que ficaram com muito medo do que aconteceria se os seus pais descobrissem. Então, eles resolveram fugir para o céu. Eles foram até a floresta e chamaram um colibri, deram uma corda para ele e disseram para ele amarrar em um cipó. E a outra ponta ele deveria pegar e amarrar lá em cima no céu. O colibri fez o que eles tinham pedido, então os meninos começaram a subir pelo cipó um após o outro. Mas nesse momento as mães voltaram, e como não acharam seus filhos, foram perguntar para a avó e para o papagaio. Mas é claro que elas não obtiveram resposta. Mas uma das mães viu uma corda que chegava até em cima no céu, e nela tinha uma fila de meninos que estava subindo. Ela avisou todas as outras mulheres e juntas elas correram para as matas. Imploraram para os seus filhos para que voltassem junto com elas para casa, mas é claro que não foram atendidas. Os meninos continuavam subindo a corda, e como já não tinha mais o que elas pudessem fazer, foram atrás deles. O menino que tinha roubado o milho era o último da fila, então foi o último a chegar no céu. Quando ele viu as mães subindo a corda, ele cortou ela. As mulheres foram caindo uma depois da outra, e quando todas atingiram o chão, elas se tornaram animais selvagens. E como castigo por tudo isso que tinham feito, os filhos se tornaram estrelas que eram obrigadas toda noite a olhar sobre a terra, vendo sempre o que eles tinham feito com as suas próprias mães.
João Galafuz faz parte das histórias que envolvem o fenômeno do fogo-fato, sendo da região de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O fogo pode ser um sinal de ouro ou de castigo, e também pode ser a misteriosa alma de alguém que morreu sem as águas do batismo. Galafuz é o fogo Santelmo, o arauto sinistro das mortes e das tormentas. Ele sai do meio do mar, ele é estranho, azulado, alto e brilha pelos rochedos. E sobe até o ponto mais alto deles. Ele corre pelas ondas e clareia suas espumas. E depois simplesmente some, desaparecido no meio do nada, dentro dos mistérios da noite. Nas praias de Pernambuco dizem que ele seria um tipo de duende luminoso que recebe o nome de um indígena chamado João Galafuz. O sobrenome Galafuz pode ter vindo da África, já que o nome usado normalmente para esse tipo de fenômeno é o fogo-fato. Em Alagoas, João Galafaice ou Galafoice faria parte de um bando de sequestradores de crianças, que fica rondando as casas e quando acha uma criança fora delas, leva embora. Existe também o Jean de la Fosse, que é descrito no livro de Câmara Cascudo como algo muito brilhante e luminoso que corre atrás das pessoas. Mas de toda forma, esses vários nomes simbolizariam uma mesma coisa que pode ser relacionado também com outras criaturas, como por exemplo o Boitatá, um ser de fogo que também é ligado com o fogo-fato. A Nhaína, que eu não sei bem se eu estou falando o nome direito, faz parte das lendas do povo Tupari, que é da região de Rondônia, mas também pode estar presente em outros lugares, como por exemplo a Bolívia. É uma criatura descrita como gigantesca que tem presas enormes de javali, e de acordo com as lendas, apesar dessa forma monstruosa, ele é na verdade um feiticeiro que pode se transformar nessa criatura, e na sua dieta ele tem principalmente a carne humana. A Onyaima caça qualquer um que seja corajoso ou burro o suficiente para entrar na floresta e fazer um passeio sozinho. E as presas preferidas dele são, é claro, crianças. Uma vez que ele captura sua vítima, ele parte ela em pedaços com as suas presas e devora tudo, inclusive triturando os ossos. Uma história conta que em um certo dia, crianças estavam fugindo do Onyaima. Desesperadas, elas subiram em uma árvore para tentar escapar. Elas começaram a pular de uma árvore para outra usando videiras para se balançarem. E o Onyaima estava bem atrás delas, fazendo a mesma coisa. Até que em um momento, um papagaio viu o que estava acontecendo e foi ajudar as crianças. Ele cortou a videira onde a Onyaima estava se segurando, e o monstro caiu no chão e se despedaçou. E seu corpo começaram a ser répteis e lagartos que hoje em dia habitam a Terra. Mas mesmo com o monstro não estando mais ali, as crianças ficaram com muito medo e não quiseram descer da árvore, e acabaram se tornando os macacos que hoje vivem lá. Em uma outra história, o monstro estava perseguindo o homem pela floresta aberta. Ele estava muito perto dele, tanto que em um certo momento ele chegou a tocar no homem, rasgando a sua pele. E o cara já estava tão desesperado que ele pegou uma videira do chão da floresta e lançou para o céu. E surpreendentemente, ela ficou presa no ar, formando um tipo de escada, que chegava até nas nuvens, e ele, é claro, começou a subir nelas. Mas o monstro, quando viu isso, já foi logo atrás, e novamente aparece o papagaio, que corta a videira onde o Onyaima estava se segurando, e novamente ele cai no chão e se despedaça. A mula sem cabeça é uma lenda que é famosa por todo o Brasil, então por isso eu resolvi não colocar ela como sendo de uma região específica. Provavelmente ela teve origem lá em Portugal, em uma época onde as mulas serviam de locomoção para os padres. Em regiões hispânicas eles também têm algumas lendas que são parecidas, como por exemplo a mula dona. A aparência dela pode variar de região para região, ela pode ser roxa ou de cor preta com uma cruz branca no peito. Ela tem uma ferradura de ferro ou de prata que faz um barulho bizarro quando ela está galopando, que é muito mais alto do que qualquer outro cavalo. E apesar dela não ter cabeça, ela pode relinchar ou também fazer um barulho de uma mulher que está chorando. E também pode soltar fogo pelas narinas, mesmo não tendo uma. E também usa rédeas. Segundo a lenda, uma mulher que se envolve com um padre acaba se tornando a mula sem cabeça, como se fosse um castigo pelos seus pecados. A transformação acontece nas noites de sexta-feira, onde a mula sairia desenfreadamente pela região, pisoteando tudo pelo seu caminho. Ao ver uma mula sem cabeça, você deveria se deitar no chão e esconder tudo que brilhe, as unhas, os seus dentes e etc, para evitar o ataque. Ou se você fosse muito corajoso, você poderia tentar tirar as suas rédeas, acabando com a maldição. Mas de toda forma, no terceiro cantar do galo, ela voltaria a ser humana. Espetar um alfinete ou amarrá-la em uma cruz também impede a transformação. Mas no primeiro caso, isso só vai funcionar enquanto a pessoa que fez isso estiver viva e estiver morando na paróquia onde isso foi feito. No segundo caso, a mulher vai ficar na forma humana até o amanhecer, mas depois vai voltar a se transformar. O único jeito de acabar com a maldição de vez é tirando as rédeas dela, mas isso também só vai continuar funcionando enquanto a pessoa que fez isso estiver viva. E se a rédea for colocada de volta, a transformação volta também. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de hypar, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo e de deixar o like aí.
porque me ajuda imensamente, beleza? Deixe aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo. Até mais.